E a gente está trabalhando um pouquinho em cima da ideia que é apresentada nesses livros, nessa literatura sobre o plano da redenção. Aquilo que Deus tem feito. E nós separamos em 3 partes. A primeira parte falamos sobre o guarda-roupa, entendendo que o guarda-roupa, ele se assemelha a uma alegoria para a compreensão do nosso mundo, de onde nós vivemos, de onde nós estamos, onde nós nos localizamos, do nosso planeta Terra. Que nós nascemos, crescemos em um lugar que foi criado para ser perfeito, mas por conta de alguma coisa, por conta do surgimento de algo do mal, nós infelizmente, nós não vivemos mais no mundo perfeito, nós não vivemos em um mundo que Deus gostaria, que Deus havia sonhado para nós, infelizmente. Mas o detalhe está, que ao entendermos o que o guarda-roupa é sim o lugar que nós estamos, mas existe um mal, e esse mal não surge do nada, nós passamos a entender que esse mal é algo, na verdade é alguém. E nós entendemos através da segunda parte das nossas crônicas da redenção. Na semana passada, no domingo passado, nós estudamos sobre justamente a feiticeira. E a feiticeira nada mais é do que o próprio Satanás, um anjo, Lúcifer, que havia caído, apesar da Bíblia não trazer esse nome, mas um anjo que tentou se exaltar, tentou tomar o trono de Deus, tentando dizer que Deus era tirano, Deus era um ditador, mas na realidade ele estava nada mais nada menos do que tirando a liberdade de outros anjos, tirando a sua própria liberdade, quando Deus criou cada anjo sendo livre. E ele se torna agora o ser que é o promulgador do pecado, o ser que leva cada um a cair em mácula, em pecado, trazendo não somente escravidão para si mesmo, mas para nós hoje. Por isso nós estudamos a questão da feiticeira, o próprio anjo caído. Mas entendendo que, se estamos num mundo mau, se existe um ser ruim, existe um ser tenebroso, nós entendemos que existe salvação. Na introdução da semana passada e dessa semana nós ouvimos os 2 irmãos, nós ouvimos Susana e ouvimos o Edmundo, falando justamente sobre a maneira com que Aslan, uma referência a Cristo, a forma com que Aslan salvou, o resgatou. E entendendo esse processo, a gente compreende então, a gente precisa entender um pouco mais sobre quem é Aslan. Dentro da literatura, dentro do livro, a gente entende que Aslan, ele é obviamente um personagem fictício criado por Lewis, e ele é colocado na série das Crônicas de Nárnia justamente para ser aquele que traz sabedoria, aquele que traz solução, aquele que resolve todas as coisas. E quando nós vemos na maior parte dos livros, em 5 dos 7 livros, Aslan é quem vem para solucionar os problemas. Aslan é quem vem para solucionar o pecado. Na verdade, Aslan é um leão falante, como a maior parte dos seres ali de Nárnia, mas não somente um leão falante, mas ele é filho do imperador Alenmar, que nós não falamos antes. Mas é justamente uma compreensão, uma explicação para ser o próprio Filho de Deus. O imperador Alenmar, ele não é conhecido fisicamente, o imperador Alenmar não é conhecido visualmente, mas ele envia alguém, ele envia o seu próprio filho para que as pessoas pudessem conhecer. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente percebe que nada mais nada menos, uma das funções de Jesus vir aqui é justamente para mostrar e explicar o verdadeiro caráter do Pai. Enquanto Satanás tentava dizer que Deus era tirano, Cristo vem até esse mundo, até esse planeta para explicar que Deus é amor, que tudo que Ele faz, a sua lei, a sua criação, as suas demonstrações, tudo isso é amor. Essa é uma das primordiais funções de Cristo aqui, e Aslan vem fazer isso. Ele vem explicar sobre o que é o amor, explicar sobre o imperador Alenmar, vem explicar quem é Deus. Aslan, ele é na verdade então uma forma narniana de Jesus, é um ser sobrenatural, é na verdade o mais poderoso de todo o universo das Crônicas de Nárnia. Ele é um ser imortal, e a sua vasta gama de sabedoria e de conhecimento faz dele o único ser onisciente conhecido, a não ser também o imperador Alenmar. Portanto, quando a gente olha, a gente percebe que realmente Cristo e Aslan são muito parecidos, mas a gente ainda vai continuar a comparação. Quando a gente lê o livro ou assiste o filme, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, nós percebemos que Aslan, ele precisava solucionar um problema. Edmundo, o terceiro irmão, Edmundo, ele ao entrar em Nárnia, ele acaba conhecendo
a rainha de Nárnia, a feiticeira, como nós falamos na semana passada, ao encontrá-la e começar a falar com ela, ao tentar explicar algumas coisas, do porquê que estava ali, ela o toma e tenta fazer com que ele se venda, e ele se vende, e ele se torna um escravo dela, ele se torna alguém que fica à mercê das situações e à mercê do poder dela. Portanto, quando ele consegue voltar para o acampamento de Aslan, Aslan o recebe, e isso que eu acho extraordinário, porque ele recebe sem se importar com o que aconteceu, ele simplesmente recebe. Quando a gente olha para a história da Bíblia, quando nós olhamos para a história da redenção, quando olhamos para as diversas parábolas bíblicas, quando olhamos para várias histórias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós percebemos que no decorrer da história, independente de como nós caímos, de onde nós estivermos ou por onde nós passamos, Deus é um Deus de amor, Ele nos recebe de volta. Ele nos recebe para o seu abraço, para o seu carinho, Ele nos recebe para os seus átrios. Só que tem um detalhe: para nos receber de volta existe um preço. E a lei que ele mesmo redigiu, a lei que ele mesmo escreveu, demandava e demanda que o pecador pague o preço com a própria vida. Em Nárnia, ou nas Crônicas de Nárnia, nós percebemos que a feiticeira, ela clama pelo sangue de Edmundo, e era necessário que ele pagasse. Só que eu acho extraordinário quando nós olhamos para isso, porque quando olhamos para o texto do livro e para a Bíblia, nós percebemos que não é o traidor quem paga o preço, não é o pecador quem resolve o problema do pecado. Na realidade, nunca nós vemos o pecador pagando o próprio preço, mas sempre existe a substituição. Na verdade, um dos princípios bíblicos para o plano da salvação, nada mais é do que a substituição. Alguém que toma um lugar. Quando nós olhamos lá para o Éden e vemos Deus descendo, conversando com Adão, conversando com a mulher, nós percebemos que ali Deus, ele começa a conversar, e no fim das contas, quando o ser humano percebe que está nu, e Deus, ele tenta resolver, porque eles já tentaram resolver a situação, colocando folhas de figueira, mas Deus, ele vem para resolver. Ele faz nada mais, nada menos do que um processo de sacrifício, em que um animal toma o lugar do ser humano, um animal, ele cai ali, debruçado, sem vida, para que o ser humano pudesse ter roupas, vestimentas de pele. No lugar do homem, no lugar da mulher, quem morre é um animalzinho. E é interessante que no livro nós percebemos que para quem toma o lugar de Edmundo é o próprio Aslan. Eu acho lindo isso daí, porque quando ele, e eu já falo logo direto, quando ele ressuscita, quando Aslan volta, quando ele toma a vida novamente, eu acho extraordinário, porque ele fala uma frase linda. A frase está nesse livro, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, na página 175, eu gostaria que você lesse comigo ali na tela, que diz o seguinte: se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria, e a própria morte começaria a andar para trás. Aí você fala: mas pastor, como assim? Aslan se coloca no lugar. Havia um lugar de sacrifício, semelhante ao que nós vemos na teologia bíblica, que existe uma cruz, um lugar em que Cristo toma o nosso lugar. Ali nas Crônicas de Nárnia nós percebemos que havia uma mesa de pedra, e ali onde as pessoas se encontrariam para um determinado evento, mas naquele momento, aquele lugar, aquela mesa, ela se torna um lugar de sacrifício, e Aslan toma o próprio lugar de Edmundo, e quando ele se entrega, a mesa se parte ao meio, e ao se partir ao meio, me remete àquele texto bíblico que fala que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, sem mãos humanas, sem qualquer auxílio. Isso significa que uma força sobrenatural estava tomando lugar, o sacrifício. Aslan volta porque ele se entrega, Cristo volta porque ele estava pagando o preço que era para eu pagar, que era para você pagar, para que todos nós vivêssemos, ou melhor, tivéssemos possibilidade de viver hoje. Cristo, ele morreu a morte que nos pertencia. Amigo, eu acho interessante muito mais quando nós olhamos que Aslan não é só apresentado como um leão feroz, um leão que demonstra poder, que é empoderado, um leão vigoroso. Na realidade, a gente percebe outras figuras no decorrer da literatura, e quando nós vamos num dos últimos livros
a viagem do peregrino da alvorada, nós percebemos que existe muito mais relacionado a isso. Quando Lúcia começa a perguntar um dos últimos livros, ela diz o seguinte, por favor, Cordeiro, disse Lúcia, acompanha comigo aqui esse texto. Por favor, Cordeiro, disse Lúcia, é este o caminho para o país de Aslan? Então, responde o Cordeiro, né? Para vocês não. Para vocês, o caminho de Aslan está no seu próprio mundo. E continua dizendo, no nosso mundo também há uma entrada para o país de Aslan? Perguntou Edmundo. Então, em todos os mundos há um caminho para o meu país, falou o Cordeiro. E eu acho essa parte mais extraordinária. Enquanto ele falava, sua brancura de neve transformou-se em ouro quente, modificando também a sua forma. E ali estava o próprio Aslan, erguendo-se acima deles e irradiando luz de sua juba. Amigo, eu acho extraordinário compreender esse texto. Quando nós olhamos, nós percebemos que na literatura ele é apresentado como um cordeiro e como um leão. Se você tem a sua Bíblia em João no capítulo 1, verso 29, acompanha comigo, João no capítulo 1, verso 29, nós lemos, eu acho esse texto maravilhoso, o testemunho de João Batista falando sobre o próprio Jesus, uma das primeiras vezes que ele estava encontrando Jesus, a primeira vez que ele via Jesus, e aí ele já sabia dos ministérios de Jesus, já sabia da função de Jesus, muito mais do que simplesmente modelo, também modelo, muito mais do que simplesmente mostrar o caráter do Pai, também mostrando o caráter do Pai, mas Jesus como o nosso substituto, alguém que tomaria o nosso lugar, que diz o seguinte, no dia seguinte viu João a Jesus, João 1, 29, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu acho lindo isso aí, quando olhamos que o Cordeiro de Deus, ele vem a essa terra para tomar o nosso lugar. E Apocalipse 7, 10 diz o seguinte, a salvação ao nosso Deus, acompanha comigo na tela, salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Esse Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, esse é o Deus, que é o nosso Deus, que quando Cristo voltar, vamos dizer assim, este é o nosso Deus, a quem esperávamos, a quem aguardávamos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não somente o Cordeiro de Deus, mas também o leão da tribo de Judá. Quando nós vamos para o último livro, já a última batalha, que diz, as semelhanças bíblicas são ainda muito maiores. Já no início do livro nós vemos uma figura que é apontada como anticristo, alguém que lutaria contra Aslan, e nós percebemos que naquela guerra contra o bem e o mal, ao Aslan destruir tudo, ao Aslan terminar com tudo, ele começa então agora uma nova criação, e ele começa apresentando a seguinte ideia, de que a verdadeira Nárnia estava surgindo, e ele leva todas aquelas criaturas que o amavam, que o aguardavam, que sempre se dedicaram a ele, leva essas criaturas que acreditavam na salvação através dele, leva para esse lar, o que nos lembra a figura do Apocalipse, que Jesus ele vem, ele leva os justos para o novo céu, posteriormente para a nova terra, para a nova Jerusalém. Quando nós olhamos isso, nós percebemos que Aslan, ele realmente se apresenta e se assemelha a Cristo. Ele é o leão, filho do rei de além-mar, aquele rei que nunca aparece fisicamente, mas sempre está presente. Somente através de Aslan o mal é eliminado, ele é dócil e ao mesmo tempo ele é feroz. Apesar de ter estabelecido reis humanos, é somente ele que é o grande rei. Ele morre pelo homem, e a tábua, ela se fende e se quebra no seu sacrifício. Quando ressuscita, as primeiras pessoas a serem testemunhas são duas mulheres. E a tábua, como nós já lemos, quando se quebra, é apresentado que se uma vítima voluntária, ela toma o lugar do inocente, então a morte ela passa a voltar, a andar para trás. Nós vimos hoje na introdução, no louvor, aquele texto, né, de João 3,16, mas quando a gente estuda um pouquinho mais de todo o contexto bíblico, quando nós estudamos um pouco mais
sobre aquela conversa entre Jesus e Nicodemos, nós percebemos que existe muito mais de compreensão, muito mais de conhecimento bíblico de salvação do que a gente simplesmente imagina. O texto ele diz o seguinte, a partir do verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu gosto do verso 17 também, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, não é para condenar no mundo, mas para que este fosse salvo, e salvo por meio dele. Amigo, a salvação é única e exclusivamente através de Cristo. Nada do que você vier a fazer vai te levar para a salvação. Nada do que você quiser fazer, nenhuma das suas boas obras vai levar você para a eternidade, a não ser aceitar o sacrifício. E quando a gente aceita o sacrifício, a gente não continua na mesma função, a gente não continua no mesmo jeito, do mesmo formato, mas nós somos transformados dia após dia. Nós somos transformados, como Paulo diz, de glória em glória, e nos tornamos mais semelhantes a Ele, nos tornamos mais parecidos. Interessante que eu quero apresentar para vocês um resumo simples, rápido, básico, do porquê que Jesus morreu. 3 motivos para a morte de Jesus. Primeiro motivo, a gente enxerga em toda a Bíblia. Primeiro motivo, Jesus morreu em cumprimento às profecias bíblicas. Primeiro motivo que Jesus morreu foi em cumprimento às profecias bíblicas. Quando Pedro tenta livrar Jesus ele nega esse tipo de ajuda, porque ele entende que aquilo era algo profético, era necessário que acontecesse, era importante que acontecesse. Jesus ele pergunta para Pedro em Mateus 26, 52, como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve então dessa maneira ser sucedido. Jesus ele tinha que fazer isso, era importante, era extraordinário, era necessário. Jesus morreu, em primeiro lugar, em cumprimento às profecias bíblicas. Segundo ponto, Jesus, ele morre, ele toma o lugar do ser humano, porque ele precisava expulsar Satanás. Como assim? Em primeiro lugar, Satanás, quando ele faz a rebelião, ele então é expulso do céu, e ali ele já não tinha mais lugar. Mas ele passa então a tomar espaço na terra. Quando a gente vai para Jó, no capítulo 1, nós percebemos que existe um concílio, existe uma reunião entre os filhos de Deus, e é interessante que os seres humanos, eles não se encontram nessa reunião, na verdade eles continuam nas atividades diárias, os seres humanos. Todos os filhos de Deus estão prestando relatórios, todos eles estão conversando, estão adorando, até que em determinado momento chega então Satanás. E Deus pergunta para Satanás, fala assim, Satanás, de onde você vem mesmo? De onde que você está vindo? E ele usa uma terminologia que era muito comum no Antigo Oriente Médio, era muito comum para demonstrar poder, demonstrar soberania. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Isso significa que ele tomava o lugar. Quando o ser humano ele cai, quando o ser humano ele toma o fruto e ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava tomando a decisão de entregar o planeta nas mãos do inimigo. Na verdade havia uma votação no Éden, e aquela eleição, aquela votação estava querendo apresentar quem seria o soberano do planeta. E naquele momento Adão e a mulher, eles tomam a decisão através da cédula de votação chamada fruto do conhecimento do bem e do mal, e ao comer eles estão entregando o planeta nas mãos do inimigo. Quando Jesus vem, ele vem e diz claramente, eu estou aqui e eu morro por esse povo, porque esse planeta me pertence e esse povo me pertence. A cada um de vocês que estão aqui na igreja fisicamente falando, vocês que estão na internet, quando Jesus morreu por vocês, ele morreu para dizer que você pertence a ele, você foi criado por suas mãos, pelas mãos de Deus, pelas mãos de Cristo, e você pertence a ele desde o início da humanidade, desde o ventre da sua mãe. Você foi criado, nada do que você vier fazer vai ser suficiente, e isso que é importante, nada do que você fizer de errado vai fazer Deus amar você menos, nada. Deus te ama com amor inesgotável, Deus te ama com todo o seu coração. Jeremias 33 diz,
justamente essa ideia, 31 verso 3, perdão, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Amigo, você não vai ser salvo por suas obras, mas é pela confiança em Cristo, é pela aceitação. Ainda que sua vida espiritual esteja desafiadora, ainda que sua vida espiritual esteja talvez longe daquilo que você gostaria, ou até mesmo daquilo que o próprio Deus gostaria que você tivesse, basta confiar, basta aceitar, basta se aproximar. Jesus, ele vem e ele morre para apresentar que ele é o Deus soberano. E se um dia Satanás teve posse desse planeta, na cruz já não mais teria. A cruz é o sinal. Assim como a serpente no deserto, aquela que o povo de Israel, quando estava afastado de Deus, ele estava longe dos caminhos do Senhor, e começaram a ter doenças por conta das pragas, por conta das cobras que estavam ali no deserto. Quando foi criado por Moisés, e Deus havia mandado construir uma serpente de bronze, quando eles olhassem para essa serpente, eles deveriam olhar crendo que o Deus Todo-Poderoso salvaria, e essa serpente era um sinal para que lá no futuro, quando Cristo fosse erguido, ele levantaria, ao ser erguido, ele atrairia todos a ele. Todos hoje têm a possibilidade da eternidade, têm a possibilidade da salvação, porque Cristo morreu por nós. Isso eu acho extraordinário, isso é lindo, é maravilhoso. Mas o terceiro e último motivo, ele morreu não somente para nos trazer de volta, não somente para ser o cumprimento de profecia, não somente para expulsar Satanás, mas ele morre porque nós precisávamos e ainda precisamos de um substituto, de um Salvador. Precisamos de um Salvador, alguém que toma o nosso lugar, mas ao tomar o nosso lugar ele se torna substituto. Se você não morre a morte eterna hoje, é porque ele já tomou o seu lugar, ele tomou o meu lugar, ele já morreu a morte eterna. Se hoje nós sofremos sim, por conta da separação, da morte, mas essa morte ela não é para sempre. Nós sabemos que vai haver a ressurreição dos justos, vai haver a ressurreição dos ímpios, e somente após isso, virá a morte eterna. Mas amigo, se por um acaso nós descansarmos hoje, que a nossa decisão ela seja sim, de estarmos na ressurreição dos justos, daqueles que são chamados justos, não porque fazem algo a mais, mas porque aceitam esse nome, são justificados. E acho lindo demais quando o Edmundo ele recebe então como rei um novo nome, embora o nome fosse o mesmo, mas vem algo agregado a ele, uma característica. Na mentalidade dos irmãos de Nárnia e dele, Edmundo era um traidor. Na visão de Aslan, ele era o justo. Sabe por que ele é justo? Porque ele errou, e ao errar, ele recebe justiça, porque ele aceita a justiça do leão. O leão da tribo de Judá, ele aceita a justiça de Cristo. Amigo, é a nossa situação. Todos nós somos traidores, todos nós erramos, todos nós temos dificuldades. Mas amigo, todos nós somos chamados então de justos, porque precisamos crer. Eu acho lindo porque ele se entrega. João no capítulo 10, João ele traz aqui para nós algo lindo. João no capítulo 10, lá no verso 17, nós vemos algo extraordinário. Nós vemos que a entrega de Cristo, ela não foi obrigatória. Ele poderia muito bem não fazer. Nós percebemos que Jesus, ele não vem obrigado, mas ele vem de coração aberto. Ele faz porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vem por vontade pessoal. Ele não vem forçado a morrer por nenhum pecado. Jesus, ele vem por decisão voluntária, motivada única e exclusivamente por amor. João 10:17 diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta, para reassumir. E o verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
eu tenho a autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Amigo, se você está aqui, seja presente, seja na sua casa, seja onde você estiver vendo, ou quando você estiver vendo, Cristo vem por livre e espontânea vontade. Ele não vem pressionado por ninguém, Ele não vem pressionado pelo Pai, Ele não vem pressionado pelos anjos, Ele não vem pressionado pelo universo, mas é extraordinário porque Ele vai ao concílio do Pai, Ele vai se reunir com o Pai e conversa: Pai, o povo caiu, a humanidade, ela foi por um rumo que nós não sonhávamos para ela, Pai. Mas, Pai, eles precisam de salvação, porque nós criamos, não é para agora, não é para uma vida de 100 anos, de 90 anos, de 80 anos, nós criamos a humanidade para uma vida de eternidade, e ao criarmos para a eternidade, e se eles se tornaram mortais, nós precisamos tomá-los de volta, nós precisamos reaver a salvação, nós precisamos reaver a eternidade para eles, a imortalidade. Nós que somos a fonte da vida, nós que somos a fonte da eternidade, nós precisamos entregar de volta. Amigo, Jesus, Ele vem porque Ele ama. Simples, né? E nós fizemos uma série de 3 domingos, só para entender uma coisa muito simples: Ele ama, Deus ama, Deus nos ama com um amor extraordinário. Muitas pessoas querem falar que nos amam, mas passam longe do amor verdadeiro. Jesus nos ama apaixonadamente, incansavelmente. Muitos prometeram e não cumpriram, mas Ele prometeu e cumpriu. Jesus nos ama com amor inesgotável. Jesus garante o perdão dos pecados, Jesus garante chamar você de justo, Jesus abre as portas do céu para nós pecadores, Jesus permite o processo de restauração da imagem de Deus no ser humano, e Ele anuncia que a eliminação de Satanás e dos anjos caídos está por vir, é muito breve, é logo, assim como vimos em João no capítulo 3, que a cruz demanda uma resposta de cada ser humano. O amor à luz ou o amor às trevas? O amor a Deus ou o amor a esse mundo? Podemos responder a Deus de 2 formas hoje: com amor ou indiferença. Às vezes a gente fala que o contrário, o antônimo do amor é o ódio, mas não é. É a indiferença. É a indiferença. Se por um acaso você está passando por um momento difícil na sua vida espiritual, e você não está tendo vontade de passar tempo com Deus, mas você continua lutando e continua se colocando de joelhos, você não está perdido, muito pelo contrário, você está mais salvo do que muitos que acham que são autossuficientes. Se você está passando por uma dificuldade na sua vida financeira, mais do que simplesmente fazer contas, o que não há demérito, você precisa, é necessário, mas ao confiar em Cristo, Ele pode dar sabedoria para lidar com esses problemas. Se você está passando por um momento emocional, é esse Cristo que pode te ajudar e te preencher, dando sabedoria a você e a tantos profissionais que estão aqui para ajudar. Se você está passando por um problema de saúde física, Deus, Ele coloca pessoas instruídas para nos ajudar, mas amigo, tudo isso é crendo nele. É crendo que ainda que nós viermos a cair, ainda que os nossos joelhos falhem, ainda que a nossa respiração cesse, ainda que o nosso coração pare de bater, se nós estivermos confiantes nesse Cristo, se nós estivermos confiantes na eternidade que Ele quer nos dar, amigo, estamos salvos, porque não somos nós que nos salvamos, mas é Ele quem nos dá a salvação, basta crer.
não é para olhar mais para a serpente de bronze do deserto. Olha para a cruz. Não é mais para olhar para o santuário do Antigo Testamento, mas vamos olhar para a cruz, o santuário que está hoje no céu. Não é mais para nos achegarmos a sacerdotes humanos para pedir perdão pelos pecados, mas basta nos achegarmos ao nosso sumo sacerdote. Senhor, me ajuda, me salva, me salva. Essa oração que a gente vai fazer aqui, eu começo, mas em algum momento eu vou conduzir você a falar. Eu vou dar os tópicos para você falar com Deus individualmente, só você e Ele, porque essa oração de salvação eu não posso fazer por você, eu só posso fazer por mim. Não basta olhar, ou melhor, não é para olharmos para ninguém aqui, não é para olharmos para nós mesmos, nem isso, mas precisamos olhar para a cruz de Cristo, única fonte de salvação, única fonte de eternidade. Feche seus olhos. Pai, o Senhor está enxergando cada coração aqui humano, o Senhor está enxergando cada um que está presente, mas sabe, Pai, o Senhor tem visto cada dificuldade, o Senhor tem visto cada momento, o Senhor tem visto cada luta, o Senhor tem visto cada lágrima, o Senhor tem visto cada choro, e o Senhor chora junto. O Senhor chora junto porque o Senhor quer também que cada um esteja na eternidade, Pai, cada um dos seus filhos. Por favor, nos ajude a compreender que não somos nós que nos salvamos. A nossa única função é aceitar a sua salvação, Pai. Por favor, nos ajude a entender isso. Por isso, cada um aqui vai orar um pouquinho, vai conversar com o Senhor individualmente. E agora eu vou deixar de falar um pouquinho com o Senhor. Eu vou falar aqui com a igreja. Mas ouça por favor a oração deles. Agora, igreja, você continua de olhos fechados, mas você vai contar um pouquinho de como foi o seu dia hoje, daquilo que você fez desde acordar até vir aqui à igreja, até esse lugar. Pode contar, pode falar com o Pai. Agora você vai falar, se você passou tempo com Deus hoje, você vai falar, eu sei que Deus sabe, mas é importante que você fale, relembre o quanto você passou. Se você passou o tempo que julga ser razoável, que julga ser tempo suficiente, tempo agradável, louve a Deus por conta disso. Se você acha que passou pouco tempo, louve a Deus porque Ele toca o seu coração hoje para continuar. Fale a Deus agora, conta o seu louvor. Senhor, o Senhor está ouvindo a nossa oração, o Senhor está ouvindo a nossa voz, o Senhor está ouvindo aquilo que nós estamos falando, ainda que silenciosamente o Senhor está ouvindo a voz do nosso coração, Pai. Estamos contando do tempo que passamos com o Senhor, foi muito, foi bom, foi suficiente, e para alguns também não foi bom, foi pouco. A gente percebe que nossa vida espiritual talvez esteja caindo em ruínas, nossa vida familiar, nossas dificuldades, talvez o casamento, nossos filhos, nossos pais, nossa saúde. Eu não sei o que está passando na vida de cada um, mas Pai, por favor, continue ouvindo, para que tudo que vier a acontecer seja assim um meio do Senhor atingir, o Senhor falar com cada ser humano,
humano, sabemos que o seu sonho é a eternidade, sabemos que o seu sonho é a beleza de uma vida conosco, sem mais orarmos de olhos fechados, sem mais falarmos aqui achando que não tem ninguém, sem acharmos que nossa oração não passa mais do teto, mas Pai, por favor, Pai, tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração e nos motive a estarmos na eternidade, a não fazermos mais nada, mas simplesmente aceitarmos a sua salvação. Pai, aceitamos hoje a sua salvação, eu aceito. Que a Igreja Adventista Central de Brasília, que está aqui presente ou que está em casa assistindo, aqueles que também não forem dessa comunidade de fé, que todos nós entendamos que somos uma família, mas não olhamos mais para nós, mas olhamos para a cruz. Senhor, ajuda-nos a olhar para a cruz e receber a sua salvação, no nome desse Cristo amado Jesus, amém e amém.